Vamos até Jeremias, capítulo 8, verso 20. É um verso muito breve. Não se esqueçam, nós estamos nesta série de mensagens chamadas a série chamada Frutos de Verão, em que andamos atrás de textos na Bíblia, sobretudo no Velho Testamento, onde a palavra verão aparece, onde é usada. Então diz assim a palavra de Deus: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Vou voltar a repetir. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Vamos voltar lá à palavra. Nós lemos só um verso, muito descontextualizadamente. Ainda por cima no profeta Jeremias. Nós não temos estado a ler no profeta Jeremias, já lemos textos do Gênesis, lemos textos dos Salmos, lemos textos dos Provérbios, e agora viemos parar aqui ao profeta Jeremias e eu preciso dar-te um contexto muito rápido. Jeremias é um homem que Deus usou num período muito difícil da história do seu povo. Não sei se recordam, é provável que sim, mas há uma altura em que Israel fica dividido em dois reinos, o do norte, que se chama mesmo o reino de Israel, e o do sul, que se chama o reino de Judá. Isso significa que durante este tempo há uma relação conturbada entre os judeus que estão no reino do norte com os judeus que estão no reino do sul, mas ao mesmo tempo há uma relação conturbada com os povos à volta. Porquê? Porque uma coisa que vai acontecer é que a capital do reino do norte, alguém se lembra? Qual é que tinha ficado a capital do reino do norte? Samaria. Portanto, a capital do Reino do Norte vai ser conquistada pela Assíria. A Síria vai conquistar aí por volta do ano 722 a.C. Jeremias, quando entra em ação, já está a profetizar, depois da queda de Samaria, em relação a Judá, no tempo dos últimos reis. Com reis, alguns que tinham sido bons, Josias, Jeoacás, e depois os outros não são grande coisa, o Jeoaquim, o Joaquim, é daí que Joaquim é um nome bíblico, que era um rei que, verdade seja dita, não fez grande coisa. E, portanto, esse período é um período em que, no norte, Samaria já caiu às mãos da Assíria, mas Jerusalém ainda se mantém. O problema é que depois Nabucodonosor, conseguem dizer o nome Nabucodonosor? Seguido, Nabucodonosor, isso mesmo. Nabucodonosor vai chegar e vai fazer com que Jerusalém finalmente caia. E vai deportar grande parte das pessoas para a cativeiro da Babilónia. Então, apesar da queda de Jerusalém, este homem, Jeremias, terá permanecido primeiro em Jerusalém, sem ir para a Babilónia, mas terá sido mais tarde levado para o Egito, onde terá morrido. Quem é este homem Jeremias? E o que é que ele profetizava? Jeremias era um profeta que também era sacerdote, era solteiro. Hoje em dia, vocês já ouviram falar no fenómeno incel, não é? Sabem quem são os incels? O que é um incel? Eu no outro dia estava a ver um documentário com a Ruth e falava-se de incel. E então, não sabem o que é um incel? Vocês não viram o Joker, o primeiro Joker? Vocês lá está. E o problema desta igreja é que a pessoa mais mundana é o pastor. Portanto, vocês nunca veem nada, só veem, como é que é? Aquela série que os crentes veem, o The Chosen, só veem The Chosen e o Senhor dos Anéis. Tudo o que é uma pessegada vocês levam, não é? Eu ouvi dizer que é da Bíblia, então só veem coisas... Pronto. Mas eu estou a falar-vos de outra cultura, que é o incel, como o nome diz, é o involuntariamente celibatário. É daí que vem involuntary celibate, ok? Incel. Não sabiam disso? Portanto, alguns sabiam. É o celibatário involuntário. É os homens que querem casar, mas que ainda não conseguiram casar. Porquê que eu estou a falar disto? Eu não estou a dizer que Jeremias era um incel, ok? Mas Jeremias era um homem solteiro, dedicado, sem dúvida, não somente àquilo que profetizava, mas ele era um sacerdote. Não ser casado também era um sinal, na vida de Jeremias, e para aquilo que Jeremias iria dizer, que se aproximavam tempos que não eram fáceis. Então, isto é engraçado, e nós não temos muito tempo de ir a detalhe. Mas a maneira como os profetas no Velho Testamento vivem é muitas vezes, parece-nos caricata,
Porque há circunstâncias que nos parecem exageradas que os próprios profetas vivem. Porque eles são pessoas que se devotam à palavra de Deus inteiramente. Então, muitas vezes, eles são conduzidos por Deus a viver em circunstâncias excepcionais para que eles não sejam profetas apenas de palavra, mas que a própria vida deles pudesse demonstrar na prática a palavra que eles pregam. Então, podemos dizer que o ministério de Jeremias era duplo. Primeiro, porque anunciava que Judá seria castigado por Deus, caindo às mãos da Babilónia. Queda essa que o próprio Jeremias viveria. Mas é um ministério duplo, porquê? Porque, em segundo lugar, Jeremias também é o homem que vai anunciar que esse castigo não seria para sempre e que haveria um remanescente, uma sobra do povo, que voltaria passados 70 anos. Então, não é um livro fácil de ler. Se começares a ler, sobretudo, vamos ser sinceros, e eu faço por ler a Bíblia todos os anos, do início ao fim, é o mínimo que se pode pedir de um pastor. Mas reparem, se nós formos sinceros, quando nós começamos a ler estes livros dos profetas, eles muitas vezes não são nada fáceis, a linguagem não é fácil. E uma das coisas que é interessante em Jeremias é que há um aspecto do livro de Jeremias em que Jeremias diz: o pior vai acontecer, o pior vai acontecer, o pior vai acontecer. Mas também há outra parte do livro em que ele diz: calma, as coisas não vão ficar tão más como vocês estão à espera. E uma das coisas que acontece, eu não quero entrar em detalhes, mas deixa-me dizer-te, é que a determinada altura, quando o povo vai para a Babilónia, qual é a notícia que o povo queria ouvir? O povo queria ouvir falar no regresso. E havia profetas que tinham essa profecia. Mas Jeremias tinha de fazer a figura do mau e dizer: pessoal, calma, isso não vai acontecer assim. Vocês vão ter de passar 70 anos aí. Por isso é que Jeremias, por exemplo, no capítulo 29, Jeremias é um profeta muito interessante, que acabou por ser uma inspiração para homens muito inspiradores para nós, e estou a pensar, por exemplo, no pastor Tim Keller, que costumava pegar no profeta de Jeremias para dizer assim: tendo em conta que eles iam passar 70 anos na Babilónia, os judeus foram chamados a trabalhar para o bem da Babilónia. Então, e a lógica do pastor Tim Keller, quando dizia isto, era: se os judeus foram chamados a trabalhar para o bem do país que não os tratava bem, quanto mais nós não somos chamados a trabalhar para o bem das cidades onde nós estamos. Vocês concordam comigo? Nenhum de nós está cativo em Lisboa, certo? Talvez haja dias em que nós nos sentimos cativos em Lisboa, mas nenhum de nós está cativo em Lisboa. Então a lógica é esta: se os judeus na Babilónia foram chamados para fazer filhos, e eu não resisto a dizer esta parte, sabem que é por isso que os cristãos também se mostram pelos filhos que têm. Porquê? Porque até no cativeiro os cristãos são chamados a multiplicar-se. Foi isso que Jeremias estava a dizer ao povo. Vocês vão para uma terra onde não queriam estar, mas vocês não se vão comportar como bichinhos que em cativeiro não se multiplicam. Vocês vão ter filhos, vão dar os vossos filhos em casamento, vocês vão plantar vinhas, vocês vão estabelecer as vossas culturas e vocês vão trabalhar para o bem da cidade da Babilónia. Então a lógica é: se este pessoal está numa circunstância tão negativa e foi chamada para trabalhar para o bem da Babilónia, tu que, por exemplo, estás em Lisboa, deves ter uma relação com Lisboa para trabalhares para o bem de Lisboa. Sabem que é por isso que quando, por exemplo, os homens que querem ser pastores na nossa igreja fazem mentoria, eles têm sempre de ter de refletir sobre a relação que eles têm com Lisboa. Porque se Deus te plantou em Lisboa, é para tu seres atento à cidade de Lisboa. Ele não te pôs no Porto. Gosto muito do Porto. Passei no Porto ontem. Mas Ele não te pôs no Porto, Ele não te pôs em Braga, Ele não te pôs em Madrid, Ele não te pôs em Sevilha, Ele não te pôs em Barcelona. Para os irmãos que vêm do Brasil, Ele não te pôs no Rio de Janeiro, Ele não te pôs em São Paulo e por aí fora, que é um país com cidades muito maiores ainda do que Portugal. Se tu estás em Lisboa, é suposto tu teres coração por esta cidade. É suposto tu desenvolveres um relacionamento com esta cidade. Então repara bem, a tarefa dupla que Jeremias tinha. Por um lado, ele estava a dizer antes da queda de Jerusalém, que Jerusalém ia cair, mas no mesmo livro ele vai dizer: pessoal, quando Jerusalém já caiu, vocês vão ter de trabalhar a favor da terra para onde vocês foram. Então é incrível. E claro, agora estamos a cometer uma certa injustiça com Jeremias, porque dava aqui pano para mangas, e nós temos de nos concentrar aqui neste verso 20 em particular. Jeremias deu a sua vida contra o pecado da idolatria.
Mesmo tendo em conta que o reino de Judá contou com reis bons, como Josias, que restauraram a adoração a Deus, logo o país mergulhava de novo em religiões pagãs vizinhas. E daí vinha a urgência que homens como Jeremias, que precisavam de segurar o seu lugar de pregação no meio de muita oposição. Então, é no meio desta rebeldia que o texto nos mostra que nós nos apercebemos do contexto de Jeremias. Ler Jeremias é, por isso, ler um momento bem complicado da história do povo judeu, mas também é ler um momento com muita esperança para nós, hoje que somos gentios no século XXI. E é isso que eu gostava de te fazer notar antes de entrarmos no verso propriamente dito. Jeremias, quando está a dizer estas palavras, está a dizer numa época que é difícil. Eu não sei se tu te recordas no primeiro sermão desta série de mensagens, uma das coisas que eu perguntei, e que na altura não voltei ao assunto, mas hoje podemos voltar. Eu não sei quantos de vocês se lembram, o primeiro sermão desta série de mensagens, eu perguntei, olha, em que época é que tu estás espiritualmente? Se tu tivesses de caracterizar o momento em que tu estás, com as estações do ano, tu estarias no verão, no outono, no inverno ou na primavera? E vocês não vão ter de responder em voz alta. Mas eu espero que ao longo deste tempo tu possas ter usado esta caracterização. Porque tu hoje podes te sentir no verão, e eu sou completamente a favor que tu te sintas no verão em termos espirituais, mas tu podes estar no verão e espiritualmente estás no outono. Tu podes estar no verão e estás no inverno. Tu podes estar no verão e espiritualmente estar na primavera. Mas eu gostaria, e agora estou a pensar naqueles que são família, eu gostaria que esta reflexão fosse feita para tu teres uma noção do tempo em que estás. Neste caso, vamos lá ao verso 20, capítulo 8, verso 20 outra vez. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos a salvos. A referência ao verão aqui deve soar alguma coisa assim. Veio a época da colheita, já falámos nisso, cega quer dizer colher. Veio a época de colher, terminou o tempo dos frutos e nós ficámos sem nada, nós ficámos vazios. Agora, não é neste contexto possível observar uma época que deveria ser de fartura e se revelou vazia sem a idolatria fazer parte da explicação. No contexto do livro, o pecado da idolatria é aquilo que explica que numa época em que tu devias estar a dar fruto, não tivesses. Então pensa nisto. Quando a hora da refeição espiritual chega e tu ficas de barriga vazia, é porque tu estás envolvido em algum tipo de idolatria espiritual. É este o contexto do verso 20. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Vamos parafrasear? Chegou o tempo de colher, nós devíamos estar a comer alguma fruta boa e não estamos. E o que o profeta Jeremias está a querer dizer é que se isso não está a acontecer, se tu estás numa época que deverias estar a colher e não estás, é porque estás envolvido com algum tipo de idolatria. É porque colocaste no lugar de Deus outra coisa. E é por isso que deverias estar a comer fruta da boa no verão e estás a passar fome. Agora, eu sei que colocar as coisas destes termos pode parecer um pouco radical, mas eu gostaria que o Espírito Santo pudesse fazer isto na vida de cada pessoa hoje aqui à tarde. Que tipo de frutos é que tu já deverias estar a colher? E reparem, pessoal, isto tem desdobramentos de todas as maneiras e feitios. Por exemplo, para aqueles que estão casados, essa é uma questão que vocês devem pensar em família. Há quanto tempo é que eu estou casado? Que tipo de bênção é que eu deveria estar a ter e que ainda não estou a ter? E eu sei que isto implica conversas delicadas e difíceis, que não vão ser tidas entre mim e vocês, seguramente vão ser tidas entre os casais. Mas reparem o que isto quer dizer. Olha, vamos olhar para o relógio, vamos olhar para a estação. Que tipo de frutos é que nós já deveríamos estar a dar? Queres que eu ajude? Se calhar vou piorar. Se tu estás casado há um ano, quem é que aqui está casado há um ano? Um ano ninguém, acho. Dois. Tiago e a Filipa, vocês estão casados há? 3. Pronto, há 2. Há alguém 2? São os pombinhos da igreja. Mas ninguém. 2? Menos 2, ninguém, seguramente.
Atenção, agora quero dar este exemplo. Não pensei no Michel e na Margarida, ok? Eu estou a falar, eu não devia ter perguntado, mas pronto. Quem é que está casado há, por exemplo, há mais de 5 anos? Ok, se calhar até. Quem está casado há mais de 20 anos? Só nós, não é? Só nós. O ponto é este, e quero dizer isto com delicadeza, mas quero dizer isto para te ajudar. Tu podes fazer conta assim, nós estamos casados há 5 anos. O que é que com 5 anos já deveria ser um fruto que nós comíamos no nosso casamento? Estamos a comer esse fruto? Porquê é que não estamos a comer fruto? Estamos casados há 10 anos. O que é que com 10 anos já deveria acontecer? Estamos a provar disso ou não? Vamos diminuir, até porque não está ninguém aqui casado há tão pouco tempo. Estamos casados há 1 ano. O que é que com 1 ano já deveria ser possível esperar com fé? E dei o exemplo de casados. Isto agora aplica-se a solteiros. Qual é o meu tempo, por exemplo? Isto tem desdobramentos em todas as áreas da nossa vida. Profissionalmente. Há quanto tempo é que eu estou a fazer o que estou a fazer? Vou dar um exemplo. Eu estou no ministério há 23 anos. A tempo inteiro há menos anos. Mas pastoralmente, a igreja que nós plantámos começou em 2007, portanto há quase 20 anos. O tipo de perguntas que eu tenho de fazer é, com 20 anos de ministério, que tipo de coisas é que deveriam caracterizar o meu presente? Elas existem? Se elas não existem, porquê é que não existem? Que tipo de idolatria é que eu me posso ter envolvido que não deu o fruto que devia dar? Agora repara, novamente, estas são conversas que nós temos de ter em primeiro lugar com Deus. Mas é preciso tu olhares para a estação. E há aqui uma coisa que eu gostaria de insistir mesmo, pessoal. Nós temos de olhar para as estações e aprender a contar as nossas estações. Porque o que nós às vezes temos, e agora independentemente de estarmos a falar de casamento, de solteiros, razões profissionais, seja o que for. Às vezes a nossa vida, eu lembro do pastor... Cresci a ouvi-lo. João Rosa de Oliveira, ele costumava dizer isto. Às vezes há crentes que dizem assim, eu sou crente há 40 anos, mas a experiência desse crente às vezes são 2 ou 3 anos multiplicados. Ele não tem uma experiência de 40 anos de fé. Ele tem uma experiência de 2 ou 3 anos de fé, que foi multiplicando e repetindo ao longo de todos os anos. E se tu não pensares nas estações da tua vida e não fores sério a caracterizar as estações da tua vida, tu podes ser espiritualmente imaturo uma vida inteira. O que representa que alguém já tomou o lugar de Deus e é por isso que não estás a fazer uma análise concreta da tua vida. Não tens frutos de verão, é como se Jeremias nos estivesse a dizer, porque o que é de Deus tu tens dado a outras pessoas outras coisas. E nesse aspecto, o texto é de tristeza. Olha aí o verso 18 anteriormente. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Porque para um povo que tem em Deus tudo para se tratar... A doença de idolatria ainda magoa mais. Agora repara, quero terminar com uma solução, porque falei-te no problema. Como é que isto se resolve? Sabemos. Qual é a resolução sempre que se prega o Evangelho? Qual é a solução? Qual é a solução? Sempre que se prega o Evangelho, qual é a solução? É Jesus? É Jesus. Então vamos pensar como é que Jesus resolve isto. Mas eu queria que tu voltasses, olha só agora nas imediações do verso 20, um bocadinho para trás, um bocadinho para a frente, só para teres esse contexto. Aquilo que Jeremias, que foi um homem incrível, sofreu é considerável. Depois, se tu quiseres ler o livro, vale mesmo a pena. Mas Cristo, o que teve de passar, foi muito mais do que aquilo que Jeremias teve de passar. Cristo é a única resposta quando, na hora da fartura, ficámos sem nada. Porque Jesus teve de encarnar esse momento para dar-lhe a volta. Vou voltar a repetir. Cristo é a única resposta quando na hora da fartura ficámos sem nada, porque Ele mesmo encarnou esse momento para revertê-lo. O que está em causa nesta mensagem que eu te estou a pregar é tu seres convidado para não dependeres da tua capacidade de corrigires aquilo que já deverias ter feito e não fizeste. Portanto, eu assumo aqui 2 tempos. Se ainda agora eu te chamei para tu tentares avaliar a estação onde te encontras, sim, eu assumo que há uma parte da mensagem em que eu gostava que tu te sentisses desconfortável.
Sim, eu assumo que há uma parte da mensagem que eu gostava que tu chegasse à conclusão, eu já devia estar mais longe. Eu já deveria estar a colher frutos que não estou. Sim, há uma parte da mensagem que eu gostava que tu te sentisses mal. E que sentisse alguma culpa no sentido de Deus tem-me dado uma estação para eu colher e eu não tenho colhido. Deus tem-me dado os instrumentos para eu investir espiritualmente e eu não tenho investido. Vamos tentar desdobrar isto. No caso dos casais, Deus tem-me dado a oportunidade para eu ser espiritualmente mais próximo da minha mulher e eu não tenho feito. Deus tem-me dado a oportunidade para eu ser fisicamente mais próximo da minha mulher e eu não o tenho feito. Logo, eu não estou a colher as bênçãos que Deus tem para mim de quando eu estou espiritualmente próximo da minha mulher. Logo, eu não estou a colher as bênçãos que Deus tem para mim quando eu sou fisicamente próximo da minha mulher. Portanto, há muitos desdobramentos aqui que, por um lado, eu gostaria que tu sentisses o desconforto de pensar sobre isto. Não vamos ficar só no casamento. Vamos ficar na vida da igreja. Epá, eu podia já ser mais abençoado pela igreja, eu podia ser já mais uma bênção maior. É sinal que eu não estou a usar todo o potencial que Deus me deu para eu servir na igreja, para eu me dar à igreja. Sim, eu podia ser uma bênção maior na igreja, eu podia ser mais abençoado na igreja, mas como estou em meia medida, não estou. Profissionalmente, e na Lapa falámos nisto há pouco tempo, eu podia estar profissionalmente melhor. Eu podia estar a ganhar até mais, se eu fosse mais sério no trabalho. Não há nada de errado em tu tirares conclusões, até financeiras, do lugar onde poderias estar. Então, se num primeiro momento eu gostaria que tu te sentisse assim algo incomodado, num segundo momento eu gostava de te aliviar e dizer assim, tu não vais ter a capacidade de voltar atrás e corrigir estas coisas. Mas tu vais ter a capacidade de, ao adorar Jesus, deixar que seja Jesus a dar-te os frutos certos, ainda que eles pudessem já ter sido colhidos noutra estação. A nossa entrega a Jesus é a única resposta a qualquer tempo de tristeza e penúria. Porque Ele que passou pela tristeza, como tu não passaste, Ele que passou pela penúria, como tu não passaste, Ele tem como torná-las em época de esperança. Eu gostaria que alguns de vocês hoje, ao pensarem na vossa vida, admitissem, eu, apesar de estar no verão, não estou espiritualmente no verão. Se alguns de vocês começarem por fazer isso, é o primeiro passo. Estejamos a falar na questão dos casamentos, estejamos a falar na questão da igreja, estejamos a falar em questões profissionais, estejamos a falar seja em que for. Talvez o primeiro passo seja dizer assim, eu não estou na estação de verão, de facto. Porque espiritualmente se calhar estou num outono ou num inverno. E a partir do momento em que admites isso, começares a trabalhar para poder escolher os frutos de verão. Porque repara, e é aqui que eu vou terminar. O objetivo de quando Jesus é pregado não é que tu te sintas culpado. Qual é a libertação que a culpa traz? A culpa não traz libertação. Mas Jesus traz libertação. Jesus traz liberdade. Porque mesmo que tu tenhas andado a desperdiçar o tempo bom para semear, e mesmo que tu tenhas desperdiçado a oportunidade que já podias ter colhido, graças a Jesus tu podes começar a fazê-lo hoje. Só precisas de começar a admitir o momento espiritual onde estás. E esse já vai ser um trabalho que naturalmente não é feito por mim. Pensando novamente nos casais. Pessoal, se vocês estão no verão, vocês precisam ter a ideia quais são os frutos de verão que vocês devem estar a comer. Vou dar um exemplo tosco. Lá em casa, a Ruth arranjou uma tabela. É bonita, assim, uns desenhos. A dizer os frutos de cada mês. Então, lá, eu agora já não me lembro de nenhum fruto deste mês, mas, sei lá, a gente chega lá, por exemplo, frutos deste mês, Ruth, do mês de agosto. Como? O morango, por exemplo. Como? Os legumes não têm tanto interesse, mas pronto, tem os legumes. Agora, porquê é que eu te estou a lembrar disto? Se tu não pensares nestas coisas, tu nem sequer vais ter uma ideia acerca dos frutos que devias estar a comer agora. Por exemplo, se tu não falares com o teu marido acerca dos frutos que pertencem a um casamento com 5 anos,
os frutos que pertencem a um casamento com 10 anos, os frutos que pertencem a um casamento de 2 anos, tu vais estar na maior, porque tu nem sequer sabes os frutos que devias estar a comer agora. Mas se tu começares a falar com ele e disser assim, há quanto tempo é que nós estamos casados? Que frutos é que nós já devíamos estar a dar? Tu vais começar a ter uma ideia do tempo que te estás a desperdiçar. E quando falo de casamento, uma vez mais, igreja. Há quanto tempo é que eu sou membro desta igreja? Há quanto tempo é que eu estou aqui? O que é que eu já podia estar a fazer? Que frutos é que eu já podia estar a comer? Que frutos é que eu não estou e já podia estar a comer? Profissionalmente, há quanto tempo é que eu trabalho neste emprego? Onde é que eu já podia estar? Qual é o lugar onde eu ainda não cheguei? E em vez de sair daqui com culpa, começas a sair daqui com uma objetividade. Eu já podia estar a comer aquele fruto. Não estou. Quantos de vocês, por exemplo, se pensarem na realidade da igreja, pessoal, eu quero dizer isto com amor, vocês já deviam estar a dar fruto. E vocês ainda estão à espera que vos deem o fruto na boca. É mentira. Alguns de vocês já deviam estar a dar fruto, ainda estão à espera que alguém vos dê comida à boca. Com anos de casamento, anos de pertença à igreja. Não saias daqui culpado, mas sai daqui com um critério. E o critério é que aquilo que Jesus fez na cruz não é para tu não renderes, não é para tu não comeres, não é para tu não dares frutos, não é para tu não veres a multiplicação do reino a acontecer na tua vida. Não tem a ver com as tuas virtudes, tem a ver com o amor dele. E aqui termino. Este homem, Jeremias, que história. Lembra-te deste solteirão, não necessariamente um incel, mas lembra-te deste solteirão, aquilo que ele teve de passar para lembrar ao povo de que o povo tinha sido criado para a abundância espiritual. E estavam a passar 70 anos na Babilónia para serem corrigidos e voltarem ao caminho da abundância espiritual. Esse caminho da abundância espiritual não é teologia da prosperidade, é o caminho das bênçãos, em que tu começas a contá-las e são tantas. Tu dizes, obrigado, Senhor, porque eu ando a colher e ando a comer os bons frutos que, graças a Jesus, tu me deste para eu poder provar. Que o Senhor nos ajude. Vamos responder com cântico, vamos responder com adoração. Obrigado, Senhor, por este encontro com a Tua Palavra. Obrigado porque o nosso Senhor Jesus descreveu a Palavra como uma semente que, quando cai e dá fruto, não dá uns frutinhos. Dá muita fartura, Senhor. Nós queremos declarar que Tu tens sido sempre bom conosco. Ó Senhor, a colheita que Tu nos dás para cegar não é uma frutinha aqui e uma frutinha acolá. Nós queremos reconhecer que Tu estás cheio de bênçãos para nós. E somos nós que temos trazido medidas pequeninas até Ti. Ó Senhor, nós pedimos-te hoje que ao sairmos daqui sejamos guiados com o perdão e com a abundância que Tu tens para nós. Não pela culpa, não pelo remorso, mas com a garantia que Jesus fez tudo perfeito, terminado e completo para que nada nos faltasse. E é em nome dele que nós oramos e recebemos a bênção da Tua companhia. Em nome de Jesus. Amém.